No começo, tudo parecia leve. As conversas fluíam, os gestos eram cheios de carinho e bastava estarem juntos para que tudo fizesse sentido. Mas, com o tempo, algo mudou. As discussões surgem por coisas pequenas, os silêncios aumentam e a relação vai, pouco a pouco, esfriando. O que aconteceu com aquele amor que parecia tão bonito? A resposta, muitas vezes, não está no presente, mas nas histórias que cada um carrega dentro de si. Somos marcados pela infância, pelos modelos que vimos, pelas feridas que ainda não cicatrizaram. É por isso que, antes de curar a dor do casal, é preciso olhar para a dor de cada um. Nesta aula, vamos falar sobre as raízes invisíveis dos conflitos conjugais e sobre como é possível reconstruir, com consciência e afeto, uma relação mais verdadeira. Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com os casais. Os casais que estejam enfrentando dificuldades de convivência e precisando de se situarem sobre o que fazer. Quando as duas pessoas se aproximam, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que existem diversos fatores que fazem com que essas pessoas se atraiam uma pela outra. E existem os motivos conscientes e inconscientes. Esse motivo inconsciente é que é o grande X da coisa, na minha opinião. Porque todos nós temos demandas emocionais, que são necessidades emocionais, e nós buscamos nas outras pessoas aquilo que nos alimente daquilo que falta. E é preciso que a gente leve isso em conta quando começam a surgir as dificuldades de convivência, quando começa a haver uma indisposição pela continuidade da relação, quando começam a surgir divergência nos interesses comuns, né? Então, eu vou começar a fazer uma relação das questões que podem ser a base das divergências inconscientes, porque, de repente, você pode estar vivendo algo semelhante, né? Bem, nossos pais nos criam da melhor maneira possível. Eles nos dão aquilo que eles têm para dar. Segundo Bert Hellinger, eles são perfeitos. Eles são competentes, porque considera-se que a vida é a melhor oportunidade que existe no universo. A vida é uma coisa fenomenal. A vida é a oportunidade de vir para esse planetinha aqui e existir. E deixar uma história. E fazer alguma coisa legal. Então, nossos pais, por nos terem dado a vida, já cumpriram o papel deles. Palmas para aqueles pais que... calor, gente, calor. Palmas para aqueles pais que conseguem serem competentes, maravilhosos, doces, provedores, amorosos, parceiros, né? E aqueles que não conseguiram tanto, nós precisamos olhar para a criança que eles foram, para a história que eles tiveram. Não é que a gente tenha que saber dos segredos dos nossos pais. Nós nem devemos saber. Porque há uma tendência de nos sentirmos responsáveis em torná-los mais felizes quando a gente fica sabendo de muita coisa. E isso não é bom, porque isso retira a energia que nós precisamos utilizar na nossa própria construção para dar a eles algo que a gente nem sabe o que é. Compartilhar a dor dos nossos pais é a maior perda de tempo, porque não diminui a dor deles e aumenta a nossa. E não confunda compartilhar a dor com amor. Você pode amar seus pais, honrar seus pais e respeitá-los e ser um excelente filho. Apoiar, auxiliar nas necessidades, vão ficando velhinhos, você pode dar assistência, você pode fazer um agrado, você pode ter paciência à medida que eles vão se enfraquecendo a mente, ficando enjoadinhos, ficando trabalhosos, né? Você pode amar seus pais, mas você não tem condições de salvá-los, você não tem condições de fazê-los felizes. Porque a responsabilidade disso cabe a cada um de nós. Se eles foram capazes de te colocar no mundo e te dar o mínimo necessário, eles têm, eventualmente, condições de resolverem suas próprias questões. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não querem olhar para suas questões, não querem resolver, não acreditam, não dão o braço a torcer,
não querem passar pelo doloroso percurso de olhar para a dor. E é preciso, né? Se você tem um tumor, você tem que passar por uma cirurgia para a retirada desse tumor. Você tem que tomar remédios que vão fazer muito mal-estar estomacal. Remédios que vão deixar sua boca amarga, com gosto de ferro. Você tem que ficar em repouso algum tempo para a cicatrização acontecer. Você tem que comer uma comida diferente para que a energia do corpo se concentre na recuperação e não numa digestão difícil. Então, fazer terapia dói sim, mas é o caminho da libertação, tá? Então, quando nós temos os nossos pais, nós devemos honrá-los só pelo fato de terem nos dado a vida. E alguns valores são extremamente importantes para que nós possamos crescer sem responsabilizar os pais pela nossa própria felicidade. E a gente vê muitos jovens reclamarem: meus pais não me entendem, meus pais não gostam de mim, não me dão a atenção que eu preciso, não me dão o que eu quero. A fase do egocentrismo, ela tem que ser vencida, né? Na faixa dos 4, 5, 6 anos, a criança começa a perceber que o irmãozinho também tem direito, que o coleguinha da escola também tem direito, e os pais têm que, a duras penas, aguentando o choro, às vezes aguentando com muita paciência, os pais precisam passar para os filhos o valor do que é justo, do valor do mérito em merecer aquilo que elas querem. As crianças que recebem os presentes que querem a qualquer momento, já tratei de crianças deprimidas, porque existe uma negociação muito saudável para a criança. Não que a gente tenha também que ensinar a criança a ser correta em troca de um brinquedo, mas nós precisamos mostrar para a criança que a postura responsável tem valor. E o cumprimento da responsabilidade traz merecimento, traz admiração, traz valor para quem cumpre a responsabilidade. E os pais devem elogiar os filhos que cumprem suas responsabilidades, porque isso é cunhar valor moral, valor ético. Então, são várias situações, né? Então, estamos pensando ainda na criança que recebe assistência. E vamos pensar agora na criança que não recebe. O olhar valida. O olhar da mãe valida. O olhar do pai valida. Então, a criança precisa, volta e meia, perceber que a mãe está atenta a ele, que o pai está atento a ele, a ela. Porque ela se sente existindo. Ela se sente existindo. Ela existe. Ela é uma realidade para aquela família, ela é acolhida, abraçada. Então, quando os pais são pessoas extremamente ocupadas, com pouco tempo para dedicar às crianças, isso tem um prejuízo, isso causa um prejuízo. Se são pais problemáticos que não dão atenção por não considerarem a criança, por não estarem atentos às necessidades afetivas, que são necessidades válidas, necessárias de serem atendidas, a criança vai crescer com demandas não resolvidas e ela vai levar para a vida essa demanda. Então, duas pessoas se encontram. Quando a pessoa é bem assistida, né, não precisamos falar de uma criança mimada, porque a criança mimada também vai para a vida com problemas. Ela é uma pessoa que demanda muito, pode se tornar uma pessoa narcisista, pode ser uma pessoa exigente, autoritária, arrogante, prepotente, egoísta, individualista, né? Então, dar tudo para a criança não é uma coisa muito boa. E pensa nessa pessoa quando se casa. Dá muito trabalho. Porque o cônjuge ali, ele não dá conta. Porque ele não é o pai, ele não é a mãe. E subentende-se que o adulto precisa ser autossuficiente nas suas necessidades, para atender às suas necessidades. Então, sai dessa se você achar que você vai se casar para que o outro atenda o que você precisa. Você precisa aprender habilidades para ser autossuficiente. É isso que precisa fazer. E isso implica em esperar o dia de poder comprar, suportar frustração, suportar a espera, a expectativa. Significa lutar pelo que quer, planejar de uma maneira sensata, ponderada, justa, sem sacrificar as outras pessoas. Então, você tem irmãos na sua casa, pai e mãe, a família enfrenta uma condição econômica limitada, mas você quer comprar sua moto. Vou juntar meu dinheiro. Não quero saber. Não quero saber se minha mãe precisa de ajuda para pagar a conta de luz. Eu vou juntar meu dinheiro e vou comprar minha moto. Isso virá lá na frente.
porque essa mesma postura vai ser levada para a relação e aí vai ficar complicado também, né? Então, eu estou dando voltas mostrando as situações, né? Aí a menina, por exemplo, desenvolve a síndrome da boazinha, porque foi a única maneira que ela aprendeu a agir para receber a atenção dos pais. Então faz as tarefas lindas, aquele caderninho bem feito, aquele cabelinho está sempre alinhado, o uniforme que não se amassa, não suja. E os pais, olha que menininha boa, não me dá trabalho. E aí essa menina cresce fazendo tudo, ajudando a mamãe, mal brinca porque vai olhar os irmãozinhos mais novos, ela cresce, aí ela começa a trabalhar e ela começa a pensar que, poxa, mamãe precisa de uma roupa nova, o meu salário eu vou dar a roupinha para a mamãe, não vou comprar para mim. E essa menina vai crescendo, aí vai ajudar a outra irmã que não consegue trabalhar porque ela tem um gênio difícil, mas ela queria um celular de última, de ponta. Eu vou ajudar a minha irmã, tadinha, ela não consegue trabalhar. E aí essa moça se casa, e ela se casa com o carinha que é tudo para ele. Não vai dar também. Não vai dar. Então, falei extremos, né? Mas vamos lá numa relação mais equilibrada. Um homem e uma mulher se juntam. Quaisquer pessoas se juntam para uma relação a dois. Quando a gente começa uma relação, nós estamos num estágio de amadurecimento. Estamos num estágio de prontidão para a vida. Nós já resolvemos questões anteriores, nós já nos fortalecemos com as nossas conquistas, nós aprendemos que a gente é capaz, ok, tudo bem. Vai passando o tempo e pela ordem natural das coisas, nós continuamos nos desenvolvendo, evoluindo, nos aprimorando, reconsiderando opiniões, assumindo novos modos de pensar, conquistando e crescendo. Esse crescimento nem sempre acontece no mesmo ritmo para os dois. Então, podem começar a ocorrer as divergências, os ciúmes, a inveja, sentimentos de impotência no outro que não consegue crescer, sentimentos de menos-valia, medo de ser traído, medo de ser deixado de lado, e essa pessoa então começa a se descuidar da aparência, começa a não buscar o próprio crescimento. Então, veja que o tempo vai trazendo isso. E a pessoa que era muito boazinha, ela se torna uma doadora compulsiva, chega um dia que ela desperta. Chega um dia que a maturidade... E ela desperta. Opa, o que eu estou ganhando nisso aí? Ela desperta. E a pessoa que demanda muito também pode pensar, eu quero outra pessoa que me dê mais. Né? Então, as divergências começam a acontecer porque o caminho trilhado começa a ser... Opa, eu já não quero mais ser os bastidores do seu sucesso, eu quero trabalhar também, eu quero voltar a estudar, né? Ou, olha, fui promovido, agora não tenho hora para voltar para casa, como antes. Só que a gente vai poder comprar nossa casa na praia. O que você acha? Né? E aí o sucesso vem, e se esse casal não está bem sintonizado, começa a haver as escapes, né? Vamos pensar na lei do dar e receber, né, que Bert Hellinger fala. Eu já dei esse exemplo uma vez. Homem e mulher se juntam e se doam mutuamente. Estão juntos porque é bom estar juntos. Quando há uma dificuldade em retribuir e o outro só vai dando, essa pessoa pode, de repente, crescer no ego, pode crescer no, eu sou poderosa, aquela pessoa ali, ela tem que me atender mesmo. Essa pessoa que não devolve começa a ter uma dívida muito grande com aquele que se doa mais, aquele que está ali no suporte, nos bastidores, dando condições para que essa pessoa cresça. Então essa pessoa aqui se ressente, se fecha. E essa pessoa fica meio que se sentindo, poxa, cadê aquela pessoa que estava aqui? Né? Então, existe outra situação. Quando a mulher acha que é mãe do marido, então ela sai do seu lugar de mulher, normalmente a vida sexual desse casal não é uma vida muito ativa, a relação sexual é um acontecimento que tem que ser planejado, por exemplo. Fim de semana. Pode ser? Não, tô com dor de cabeça. Não, os meninos me cansando muito. Fim de semana? Tô afim não, tô cansado. Então, na relação em que a mulher ou o marido é pai da mãe, pai da esposa, ou em que a esposa é mãe do marido,
o lugar de amante fica vazio. O que acontece? Essa pessoa tem necessidades sexuais, tem necessidades de afeto. Lugar vazio, e isso ocorre num nível inconsciente, tá? Então ele tem demanda. Aí, ó, tem a outra pessoinha lá. Uhul! Tá vendo? Então, primeira coisa para um casal dar certo é que tem que estar os dois voltados um para o outro. E os dois dando e recebendo. Dando e recebendo. Se há uma situação em que alguém fica em prejuízo, ele sai pela tangente, né? Então, quando um casal está em atrito, nós precisamos verificar se existe uma situação como essa. Porque se a menininha buscou um pai no marido, ela vai ficar aqui. Ela vai sempre vir para cá, se infantilizando, se amedrontando diante dos desafios de crescer profissionalmente, não passa nas entrevistas, não passa nos testes, porque ela não sabe crescer. O eu dela está registrado, está marcado lá na infância. E esse homem, ele vai poder, de repente, vai cansar de ter uma pessoa ali de quem ele tem que cuidar, porque ele também tem necessidades, né? E isso também atrapalha. Outra coisa é quando a sogra fica ali né? Competindo, né? Competindo. Aí também competido pela atenção do filho, tem aquela ligação libidinosa com o filho e interfere na percepção do filho sobre as necessidades da esposa. Lugar de sogra na casa dela. Obviamente que a família é o suporte, né? A família é o suporte. Então, quando começam a haver situações complicadas, de agressão, de ofensa, humilhação, né? Logicamente que a família vai intervir. Principalmente quando um dos cônjuges está frágil e não consegue reagir sozinho, né? Então, nós precisamos ter uma clareza sobre qual o papel que a família de cada um está exercendo na relação deles. Porque esse filho que foi muito amado e essa filha que foi muito maltratada trazem suas histórias. E essa filha pode demandar muito e esse filho, estou falando em relação às sogras, pode estar sofrendo muito. E essa filha pode ter um transtorno e maltrata esse filho que foi muito amado. E esse filho se sente sofrido, bloqueado, amedrontado, sem saber o que fazer. Obviamente que vai haver intervenção, certo? Então, quando as intervenções não têm justificativas, é preciso que o casal olhe um para o outro e faça um acordo. Nossas questões são nossas, as decisões sobre a compra dos imóveis, dos bens, onde vamos morar, como vamos criar nossos filhos, são nossas, são de nossa alçada. Nós vamos visitar sua mãe, levar um presentinho para ela, dar um beijo nela e voltar. Idem para o outro. E pronto. Não é a sogra virar e falar: poxa, você está trabalhando ainda, mas meu filho está muito negligenciado. Olha a camisa dele, não está bem passada. Isso não é a alçada da mãe. A mãe não tem que falar isso, a nora. Eles é que sabem se a camisa está satisfatória. Eles precisam decidir isso. Então, quando os casais entram num processo de contendas, nós temos que verificar. Quando a mulher tem os filhos, às vezes ela foca só os filhos e deixa o homem de lado. Quando os filhos dão muito trabalho porque não recebe a assistência dos dois na educação, na orientação, sobrecarregam só também. E isso atrapalha a relação também. Então, para que os dois estejam juntos, tanto a parte boa quanto a parte ruim precisa ser compartilhada. Não, eu que trago dinheiro, eu que trago as provisões para nossa casa, você não trabalha fora. Então, você que cria esses meninos, você que tem que educá-los. Sai dessa. Sai dessa, cara. Sua vida está muito legal, você está crescendo profissionalmente, você está ascendendo, você está ganhando seu dinheiro e essa mulher aqui está sobrecarregada. Essa mulher está sobrecarregada. E ela não vai dar conta, né? E ela vai ficar cansada, abatida, vai envelhecer mais rápido e vai comer muito para suprir as suas ansiedades, suas necessidades. E depois você vai dar um chute nela porque ela está feia. Não é por aí, tá vendo? Então, a questão, eu estou contando várias situações, tá, gente? Que isso também acontece com o homem, com certeza. Mulheres que estão ali para serem tratadas como madames, que não trabalham, não, casei com você, você tem que me sustentar, meu pai me dava joia, você tem que me dar também, né? Então, casamento não pode ser algo que a gente faz para salvar a nossa vida.
Não é para salvar nossa vida, não é para sair de casa. Não é porque vai ser financeiramente interessante, né? Não é porque ela é gostosa, bonita para mostrar para os meus amigos. Não é isso, né? Então, quando um casal começa a divergir nas coisas, começa a se desencontrar, é preciso olhar para essas duas pessoas individualmente, cuidar das marcas do passado, verificar como está essa criança interna, curar essa criança interna. Porque às vezes a criança foi negligenciada, cresce um adulto exigente. Não, você vai ter que me dar o que eu preciso. É você que vai me dar, né? Essa criança que aprendeu a ser educada na agressão física, pode achar que pode bater no cônjuge também. E o cônjuge não aceita. Então é hora de, opa, peraí, vamos cair na real, vamos conversar a respeito. Vai que a pessoa desenvolve um transtorno bipolar, vai tomar seu remédio, vai fazer seu tratamento, porque senão a gente não consegue viver. Eu não tenho obrigação de aguentar isso. Percebe? Então, vejam que em alguns minutos eu mostrei diversas situações que explicam os problemas que podem surgir, de onde vêm, e às vezes os problemas nem sempre são realmente que o outro causou, mas problemas que estão dentro de nós que precisam ser tratados. E sobre isso eu tenho um e-book na Hotmart que trata bem dessa questão. É um e-book escrito durante a pandemia, estou constantemente editando e acrescentando conteúdo. A resposta existe, que são técnicas de compreensão e tratamento da ferida da infância, das dores que a gente desenvolveu na infância. Saber de todas essas circunstâncias ajuda a gente a se posicionar melhor. Às vezes a gente está com uma dor muito grande, acha que está com uma doença muito grave e quando vai ver é uma coisa mais simples. O desconhecimento aumenta a dramaticidade da situação, sabe? Você recebe um telefonema, olha, o Juninho bateu o carro. Você fica apavorado. Poxa vida, será que machucou? Será que morreu alguém? Como é que foi? Ai meu Deus, aí saem disparadas. Chega lá, é só o para-choque que arranhou um pouquinho, tá tudo certo. Mas nós temos uma tendência a aumentar a tensão até que a gente saiba realmente dos fatos, né? E o bipolar, por exemplo, não consegue controlar isso. Ele explode antes de saber, né? Então eu sinto que nós precisamos trabalhar uma melhora da qualidade das relações. A qualidade das relações. Se a gente encontra uma pessoa que está se sujeitando a esse tipo de coisa, nós precisamos estudar o que gerou essa subserviência, de onde vem essa submissão. Crianças abusadas sexualmente, crianças abandonadas em orfanatos, crianças maltratadas fisicamente por pais perversos que as queimam com guimbas de cigarro, ferro elétrico, vara, paulada na cabeça, né? Então, é por isso que eu valorizo muito a melhora da consciência das pessoas, a melhora espiritual das pessoas. Buscar, seja como a pessoa quiser, seja meditando, fazendo yoga, frequentando a igreja, frequentando um grupo de estudos de filosofia, ajudando em orfanato, ajudando no asilo, ouvindo as conversas dos velhinhos sozinhos, né? Isso desenvolve a nossa espiritualidade, né? Ter um animal para cuidar, isso ajuda a gente a desenvolver a capacidade de cuidado do outro. Isso é muito bom, muito positivo para a criança. Ensinar a criança a cuidar do outro, né? Sair do lugar do egocentrismo próprio da criança nova e falar, cuide do seu cachorrinho, dê papá para ele. Tem água para o seu totó? Vai lá pôr aguinha para ele, está com sede. É bonito ensinar as crianças a amarem, né? Então, é isso o que eu tenho para lhe dizer. O trabalho com casais implica em cuidar dos dois de maneira individual primeiro, curar as dores que eles carregam para depois olhar para os dois. E isso envolve uma disposição que permita que a pessoa repense as atitudes, e reconsidere as atitudes, identifique de onde elas estão vindo, se estão repetindo posturas dos pais, posturas que eles detestavam e estão repetindo por lealdade cega. E quando ele toma consciência, opa, não quero fazer mais isso, eu quero mudar, né? Eu quero fazer diferente, eu quero fazer valer a pena, eu quero ensinar para os meus filhos que o amor existe, que o respeito existe, que é possível ser feliz no amor, ok? Se você gostou, curta o canal, compartilhe, vamos fazer uma troca para nos ajudarmos mutuamente. Quanto mais você curte, mais o YouTube
entende que esse canal é relevante e pode te ajudar. E pode ajudar outras pessoas. Eu agradeço muito. Um abraço. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre relacionamento entre pessoas que têm problemas emocionais. Essa pergunta me foi feita há vários meses e eu me esqueci de responder. Eu peço perdão. Drica, aí vai a sua resposta. Metade da laranja, pedaço que me falta, alma gêmea. Você já percebeu que muita gente alega existir isso no lugar da relação amorosa, que as pessoas se encontram para se complementarem? Esse é o grande erro do romantismo, né? A gente achar que a gente precisa de outra pessoa para se sentir inteiro, completo, que a gente precisa de alguém para compensar os vazios da nossa alma, para nos dar o conforto e a proteção que nos faltou, que a gente sente falta. Aí é que mora o problema. E isso me remete a alguns psicanalistas que dizem que o amor não existe, o que existe é uma troca de interesses, né? Eu não vou discutir se existe ou não. O que nós vamos conversar aqui é por que duas pessoas com problemas emocionais se juntam. Geralmente é porque ali há uma simbiose importante para os dois. Independente se esse romance vai durar, se esse romance tem futuro, no momento em que essas pessoas se encontram, está havendo a busca das soluções, a busca do sanar o que falta. E você também, aposto que já ouviu falar, já presenciou inclusive relações estranhas em que o homem manda na mulher, como se ela fosse a criança, como se ela fosse o empregado. A mulher explora o marido como se ele fosse o banco, o caixa forte dela. E por aí vai. São vários exemplos que a gente tem a respeito das relações patológicas. Então, quando a gente para analisar mais friamente, a gente percebe que as pessoas sim estão juntas para, de algum modo, sanarem as pendências, os vazios que carregam na alma. A coisa mais bacana que existe é quando duas pessoas bem resolvidas, em paz com a vida, realistas, maduras, se encontram para unir o que elas têm juntas, para oferecer e receber o que elas têm de melhor. Isso é raro, muito raro. E é importante que nós pensemos sobre essas relações patológicas, simbióticas. Freud diz que a histérica precisa do perverso, porque a histérica precisa sofrer, porque ela não se autoriza a ser feliz, ela tem uma necessidade de ser mártir, de ser vítima. Então a histérica busca relações tóxicas, relações que a fazem se sentir oprimida. Ela não conhece outra forma de amor. E o perverso precisa de uma vítima. Ele precisa destilar o veneno dele. Ele precisa vivenciar a perversidade, o prazer que ele tem em causar mal-estar. Por isso que muitas vezes a gente encontra relações em que duas pessoas vivem como cão e gato. Embora os cães e gatos atualmente estejam muito fofos, amigos, não, vamos usar outro exemplo, vivem como inimigos, né? Fazem as pazes na cama e durante o dia aquele campo de batalha. Então vamos conversar. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente identifica que uma relação é doentia, que as reincidentes brigas estão afetando a família inteira, prejudicando os filhos, por exemplo, a gente precisa se posicionar no sentido de entender que ali tem uma urgente questão a ser tratada. Muita gente religiosamente se prende ao dogma de que o que Deus une, ninguém pode separar. Muitas mulheres se condenam a um casamento hostil por causa de uma questão como essa. Então, isso é um aprisionamento muito complicado, muito complicado. Valores que não são nossos, que foram passados pelos nossos pais, ficam influenciando a nossa postura de ser e nos obrigando a suportar situações que não são necessárias. Imagine essa cena. Mas quando a gente vê uns filmes assim, né? De repente a população inteira da cidade dá um clique, ela muda completamente. Imagine se de repente todo mundo tomasse consciência do quanto a relação tóxica lhe faz mal. Aí todo mundo para, olha para o outro assim.
Valeu, beleza, tchau. Vamos combinar tudo legal e vamos seguir em frente. Já pensou que maravilha se isso acontecesse? Maravilha, porque quando a pessoa insiste em manter esse relacionamento devido a outros valores, como que Deus junta e ninguém separa, ou a gente tem filho para criar. Gente, a criança que presencia um inferno todo dia entre dois adultos que deveriam ser referência de equilíbrio, de maturidade, de amorosidade, essa criança está sendo treinada a ser infeliz, a repetir essa história, né? Então vamos lá, vamos conversar a nível individual. Quando eu estou muito deprimida, regularmente azeda, ácida, chata, pegando no pé das pessoas, ou quando as pessoas, às vezes eu nem percebo que estou assim, as pessoas começam a falar: ih, Morgana, você está muito chata. Ih, Morgana, larga do meu pé. Eu preciso fazer um recuo honesto e me olhar no espelho e identificar se de fato tem alguma coisa errada acontecendo comigo. O que está me aborrecendo? O que está me amolando? O que está me faltando na minha vida? Muita gente vive grandes frustrações porque não se desenvolve profissionalmente. E porque casou-se, construiu família, principalmente com as mulheres, né? Isso acontece muito mais com a gente. A mulher se vê impedida de realizar esse aspecto. Então essa ansiedade tem que sair de alguma maneira. Então ela sai dessa maneira azeda, ácida, inconveniente, né? Destrutiva. Isso ainda tá bom quando ela não parte para a violência física contra os filhos. E os filhos viram os bodes expiatórios desse mal-estar, dessa raiva, dessa revolta, né? Então, quando a gente se sente numa situação dessa, a gente precisa parar e pensar racionalmente: poxa, eu preciso buscar ajuda, eu não posso viver dessa maneira. Eu tenho um problema e estou gerando mais dois por causa dele, percebe? E isso também vale para o homem, né? Se o cara, quando dá a hora de voltar para casa, sente uma tristeza, ai meu Deus, tem que voltar para casa depois do trabalho, né? Tem que investigar o que está acontecendo, né? Muitos vão pro bar beber, encher a cara, porque chegando bêbado não assiste, não se envolve com o que vai encontrar em casa, né? Então, quando nós temos um casal disfuncional convivendo, nós precisamos pensar que ambos precisam de ajuda. Ah, agora é outra questão. O que eu vejo de pessoas cheias de problemas, cheias de maus hábitos, que estão detonando com a relação das pessoas, que estão detonando com a alegria das outras pessoas, e ainda bate o pé e fala: eu não preciso de tratamento, eu não vou tomar remédio, eu não sou doido, né? Isso é terrível, gente. Isso é terrível. A pessoa não ouve o feedback do outro, né? Ouvir que está pisando na bola mexe com a sua autoestima, mexe com o seu amor próprio, e ela não suporta isso, não suporta se sentir mal assim. Mas é preciso ter maturidade para isso. Por quê? Quando você começa a atuar de uma maneira que está causando mal-estar nas pessoas, existe um elemento dentro de você que está semeando solidão, semeando frustração, desamor. Tem alguma coisa aí que é um gatilho para te jogar na sarjeta, na solidão, porque ninguém merece conviver com uma bomba relógio. Ninguém merece viver com uma pessoa que não está bem consigo mesma. Ela é uma fonte inesgotável de mal-estar. E o pior, dependendo do lugar onde essa pessoa ocupa na família, toda a família fica impotente, porque é uma pessoa de extrema rigidez, é uma pessoa que não se flexibiliza, é uma pessoa que não abaixa a cabeça e usa talvez a agressividade para se autoafirmar. Por isso que é tão difícil. Então, quando eu percebo que o casal está vivendo uma situação como essa e um deles não arreda pé da sua rigidez, não abre mão da sua prepotência, o que resta para o outro? Quem é que nasceu para ser infeliz? Quem é que nasceu para ser escravo, submisso? Esse que está aí sofrendo tudo isso precisa se tratar para curar esse mecanismo de submissão e seguir em frente com a vida, né? Se a pessoa está ali na estrada andando de 60, a estrada é de 120 e ele está ali de 60, sai fora, dá um jeitinho, ó, segue sua vida. É isso aí. Ninguém salva ninguém. Ninguém tem obrigação de tolerar nada. Você faz isso até o ponto em que você recebe algo em troca. Só assim vale a pena. Mas chega uma hora que, quando é uma questão ética, uma questão de bom senso, por que a gente tolera? Vai investigar? Minha mãe me ensinou que casamento é uma vez só.
vai investigar, não, minha religião não permite, eu vou ficar mal vista na igreja. Não, eu não posso separar porque eu não tenho renda, como é que eu vou me sustentar? Aprende a ter, vai trabalhar, vai pedir ajuda, volta para casa da mãe, vai ajudar a mãe que está idosa, por exemplo, enquanto isso você troca favores, cuida, né? Não é nem favor cuidar de mãe, é um papel, né? Então, quando você inventa muita desculpa para não resolver o problema, é problema que você tem. Você está mostrando que tem problema, né? Então, depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, isso precisa ser tratado com remédio. Porque se não trata, você vira uma bomba relógio dentro da sua casa. Você precisa se tratar. Você precisa tomar remédio, você precisa fazer terapia, resolver as questões que são gatilhos para suas crises, para que você não destrua a convivência com as pessoas. As pessoas que por laços sanguíneos podem te dar conforto, te dar alegria e facilitar a sua vida. Se você se disponibiliza a isso, você dá a si mesma a chance de viver uma vida mais tranquila e feliz. E se você se nega a fazer esse tratamento, é importante que investigue qual é esse mandato interno que impede você de se dar amor, de se dar o direito de ser amado, amada. Terapia, ok? Então, esse é um resumo, né? Uma explanação sobre essa questão dos relacionamentos com pessoas com problemas. Não dá certo, não adianta insistir. Se ninguém procurar ajuda, se não houver um movimento de ceder, de mudar comportamento, de mudar regulamentos, de ouvir o outro, respeitar o que o outro está precisando, fatalmente essa relação está fadada ao fracasso. E é burrice mantê-la, ok? Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, senão a gente continua falando aí em outros vídeos, porque isso dá pano para manga, dá para conversar muito a respeito disso, ok? Fazendo tudo o que é necessário, é possível dar um futuro feliz a qualquer relação. Isso exige troca, disponibilidade de ceder e comprometimento, ok? Um abraço, obrigado pela sua atenção, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Olá, como vai você? Hoje eu estou aqui para responder a pergunta da Drica sobre os relacionamentos atuais, as dificuldades de se chegar a um consenso no que diz respeito à lealdade, a comprometimento, a papéis. E isso me remete a algumas aulas que eu assisti na faculdade sobre antropologia, sociologia, depois sobre justiça de família, direito de família. Então a gente começa falando o seguinte: é fato que as relações afetivas são relações de poder. Vamos pensar inicialmente, vamos um pouco mais atrás, vamos pensar na época das cavernas. Como que se davam as ligações entre homens e mulheres na época? Devido às intempéries do tempo, às dificuldades de sobrevivência, os animais predadores que eram inúmeros, os homens, mulheres, crianças eram obrigados a viverem de um modo muito rígido no sentido de se preservarem. As relações sexuais eram fundamentais para que a espécie não se extinguisse. Entretanto, já naquela época já havia um crivo, uma espécie de processo de seleção dos melhores espécimes para garantir uma reprodução mais garantida de força, resistência, adaptabilidade. E o que acontecia? A própria biologia feminina fala da capacidade da mulher em termos reprodutivos, só o aspecto físico dela já diz. Mulheres de ancas largas, pernas grossas, peitos abundantes, são consideradas mais apropriadas à reprodução. Isso é no movimento inconsciente do homem. O homem tem uma atração por essas mulheres mais curvilíneas, porque no inconsciente sugere que é uma mulher mais preparada para gerar filhos, uma boa parideira. Já na questão dos homens, o que acontecia na época das cavernas? Os homens saíam para a caça e as mulheres ficavam nas cavernas, garantindo a continuidade do fogo aceso, protegendo os filhos, tecendo as roupas nas peles dos animais caçados, e esses homens partiam para a caça. Ao retornarem, aquele que trazia a caça maior era o partido mais interessante. Uga-uga, que macho interessante, que homem interessante. E a garantia desse homem estabelecer uma relação com uma mulher forte era a certeza de filhos mais fortes e também mais resistentes.
Desde o início, o homem era o provedor, o caçador, aquele que ia para a rua para buscar comida, subsistência. E a mulher ficava em casa garantindo a segurança das crias e o fogo aceso. Vamos jogar na metáfora o fogo aceso também, a afetividade, o cuidado. Não é mesmo? É interessante essa metáfora. Ok, os tempos mudaram, vieram os desenvolvimentos humanos, tecnológicos, revolução industrial, e o homem continuou nessa cultura de força e supremacia. Desde os primórdios, até mesmo bíblicos, no registro do cristianismo, antes de Cristo, depois também, a gente percebe que a mulher sempre esteve aquém do homem. O homem sempre foi aquele que detinha o poder e o direito a estudar, a trabalhar, a ocupar posições de destaque. E é fato que a mulher, desde sempre, vem lutando para ser uma pessoa respeitada, com direitos, com espaço para ser quem é, com direitos condizentes com os direitos dos homens, nada mais do que isso. E o que acontece a partir do momento em que a mulher, de 1920 para cá, no Brasil, por exemplo, começou a adquirir direitos, direito ao voto, direito a usar calças, direito a sair de casa para trabalhar, a estudar. Quantas de nós foram muito massacradas, até mesmo pelas próprias mulheres, por terem se tornado profissionais, só por terem ousado serem atuantes em sua inteligência e competência, não é mesmo? Então, o que acontece? O que aconteceu na mente dos homens? Antes eram provedores poderosos, fortes, que davam proteção e segurança ao lar. As mulheres começaram também a desenvolver essas atribuições. E, falando em Freud fala do poder do falo. Ele diz que a mulher tem inveja dos homens por eles terem o falo, o pênis, porque é um símbolo de poder. É ele que penetra, é ele que toma, é ele que invade, é ele que se apossa. Ok, e ele usa a expressão mulheres fálicas, né? Aliás, surgiu depois a expressão mulheres fálicas, que é uma atribuição às mulheres que buscam, que caçam, que trazem as caças para casa. Eu vejo um pouco de preconceito porque dá a impressão que a capacidade de crescer, trabalhar, conquistar as coisas é um atributo masculino. Então a mulher que tem esse atributo é fálica, tem um pouco de homem nela. Felizmente isso está mudando, né? E percebemos que a inteligência, a coragem, o destemor são qualidades presentes em homens e mulheres e que isso pode acontecer para os dois gêneros. Aí estamos diante agora de um desafio masculino. O homem, por até então deter o poder, a supremacia, o monopólio dessa coisa de força, começou a perder potência, começou a perder espaço pelo fato das mulheres começarem a buscar crescimento também. Porque mulheres têm inteligência também, como os homens. E seria um prejuízo enorme pensarmos numa sociedade em que mulheres se anulassem e vivessem à sombra de homens, sem produzirem aquilo que sua inteligência e sensibilidade pudessem trazer. Então o que acontece? Os homens começaram a se sentir ameaçados por esse crescimento da mulher. Começaram a perceber que a força, a coragem não são atribuições masculinas, ao contrário do que se apregoava até então. Perceberam que a mulher não precisa ter falo para ser corajosa, destemida, ousada, competente. Então o homem começou a se sentir ameaçado. E veja bem, a necessidade de se manter no poder, todos nós temos uma necessidade de nos autoafirmar no valor que nós temos, na importância que nós representamos na sociedade. Todos nós temos essa necessidade. Infelizmente, a cultura oprime esses homens, porque eles são criados e treinados para pensarem assim. Eles também são vítimas dessa ideologia e atuam dentro dessa ideologia por uma falta de opção. Porque o homem que não abraça essa ideologia de macho, de força e coragem, corre o risco de ter sua reputação masculina questionada, ser chamado de fraco, impotente e outros preconceitos mais. Então o homem fica duplamente prejudicado nesse sentido. E o que acontece? O que é que torna uma pessoa poderosa? Sua inteligência, o dinheiro que ela ganha, que ela tem, a força que ela tem de transformar a história, de trazer mudanças, não é mesmo? Então, o que acontece quando o homem começa a perceber que a mulher também consegue fazer isso? Quando ela se torna uma grande cientista, uma grande empresária,
uma grande construtora de conhecimento. O homem precisa impor o seu poder. E o que a gente observa? Qual é a outra forma do homem mostrar o seu poder? O poder da conquista. Lembra lá na época das cavernas, quando o homem que chegava com a caça maior era o mais concorrido, tinha mais poder, era o líder da tribo, por exemplo, do clã? O homem passa a ser um conquistador. Ele precisa exercer o poder dele de alguma maneira. Como economicamente, socialmente, politicamente ele começa a ter de dividir aquele espaço que era só dele com as mulheres, ele passa a exercer um poder que ele ainda pode exercer, que é o poder fálico dele, que é o da conquista, da sedução. Ele tem uma necessidade muito grande de provar o poder que tem, agora conquistando mulheres. Então, quando muitas vezes eu recebo mulheres que questionam por que os homens traem tanto, e não vamos ser preconceituosas, essa coisa de infidelidade está comum dos dois lados. Mas por que o homem tem essa necessidade? Porque ele vive um conflito, ele precisa provar o valor que tem de algum modo. E na falta de possibilidades, ele apela para esse aspecto, muitas vezes. E o que eu estou falando não sou eu que estou criando, isso é material de estudo, vivido em faculdade e nas leituras atuais também. Quando a gente fala em infidelidade, parece um conceito moralista, mas não é. Não é isso, não é nesse ponto que eu quero mostrar. Biologicamente, não está comprovado que sejamos monogâmicos. Nós não somos monogâmicos. A monogamia é uma construção social para organizar a sociedade e principalmente para organizar a economia, os recursos conquistados pelo trabalho. Por quê? Quanto mais filhos um homem tinha, mais herdeiros ele tinha. E ele precisava então distribuir essa renda entre esses herdeiros. Herdeiros que na verdade eram filhos bastardos, existia essa expressão muito cruel para essas crianças que pagavam preço muito alto pela irresponsabilidade desses homens. Então, quando nós pensamos em monogamia, é uma construção social muito preocupada principalmente com a questão econômica do casamento, para proteger o direito dos herdeiros legítimos, para proteger o direito da esposa, que também ajuda a construir o patrimônio. Imagine, você trabalha com seu marido, ajuda esse homem a construir um patrimônio e ele semeia a sementinha dele por aí. E de repente você é surpreendida com mais 4 filhos de mulheres com quem você precisa dividir aquilo que você conquistou. Isso aí pega mal demais, com certeza, né? Então, eu vou dar continuidade nessa discussão a partir de um livro de uma querida professora, Tânia Nogueira, que é uma professora muito querida no período de faculdade. Por causa dela, eu trabalho com a abordagem sistêmica que estuda a relação das nossas características pessoais, nossos modos de viver, nossos problemas a partir do estilo familiar. E o livro Mudanças no Relacionamento Afetivo Sexual. Está invertido porque eu estou usando a câmera frontal, mas é um livro criado a partir de uma pesquisa com homens de 20 a 25 anos e 50 a 55 anos, com perguntas sobre quem são, o que pensam da mudança social, do crescimento da mulher. E é um livro que eu acho que todo psicólogo deve ter, todo psicólogo que trabalha com relacionamentos afetivos, mulheres, homens, famílias, porque é uma pesquisa bem brasileira, bem dentro do nosso contexto, e mostra conclusões que esclarecem muito essas dúvidas. Esse livro, na página 95, começa a apresentar a conclusão da pesquisa. Eu vou fazer um spoiler, mas isso não significa do valor do conteúdo dele, ok? Mas foram feitas diversas perguntas e foi constatado que, palavras da professora Tânia, os valores, preconceitos, papéis e toda a produção de conhecimento são transmitidos pelos discursos de gerações que se interagem. Esses discursos que fazem parte de uma ideologia e são muitas vezes contraditórios, de um lado, indicam a realidade social que homens e mulheres vivem e, por outro lado, a mudança nos discursos é que mobiliza transformações nas relações. Então, a Drica me perguntou por que os homens desaparecem, ou por que os homens te falam, você é maravilhosa, eu te amo, você é uma pessoa muito especial, mas no dia seguinte está falando a mesma coisa com outra mulher. Por que os homens atualmente não conseguem estabelecer uma relação de lealdade, de construção concreta de uma relação duradoura? Então, a gente começa então a fazer essa análise a partir da leitura dessa conclusão dessa pesquisa. Segundo a análise dos discursos feitos pela professora Tânia Nogueira,
ela percebeu que há indícios de mudança entre os homens pesquisados. Ela percebeu que entre aqueles que já têm terceiro grau, ou seja, maior escolaridade, já existe uma consciência de que esse movimento de mudança e ascensão dos direitos da mulher são plausíveis, ele é plausível. Entretanto, existe um incômodo no sentido desses homens perceberem que, ao admitirem o direito da mulher, eles estão abrindo mão desse status quo que vigorou até então, que é esse poder que eles carregaram até aqui. Qual seria o ganho para esses homens abrirem mão dessa posição de poder? Daí o surgimento de tantos obstáculos para as relações entre as pessoas. Eu vou percorrer alguns recortes somente para ilustrar a argumentação. Algumas frases foram bem marcantes entre aqueles que responderam à pesquisa. Um deles disse: reconheço o crescimento dela, no caso a parceira dele, mas ela tem que fazer o que eu quero. Jovem, em fase de faculdade, respondendo isso. Ou seja, embora os homens modernos queiram assumir uma posição mais igualitária com suas mulheres, eles ainda se sentem ameaçados com isso e inconscientemente tentam manter o regime de poder, que no final das contas são opressivos. É opressivo a mulher, né? O discurso de Marcelo, que é um nome fictício dado a um dos participantes, ao mesmo tempo vitimário, é um discurso moralista e conservador, que parece dizer para a mulher: não mude, não expresse sua sensualidade e sua sexualidade, porque isso é imoral. Né? A dominação masculina é mantida, segundo Bourdieu, 2000, por um poder simbólico que se oculta e se naturaliza. E um exemplo disso pode ser visto quando o jovem Tiago, que diz que não é machista, pois não brigo, não discuto, mas ela faz do jeito que eu quero. Por meio de Tiago e seu namorado é possível identificar o poder simbólico que é exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber, que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. A naturalização do poder aparece também na fala de Rodrigo ao dizer que, em geral, os homens tomam as decisões e se justifica isso, porque eles sabem bem a mulher que eles têm. Eles precisam, então, serem mais incisivos, impositivos. Mas se os homens mantêm esse discurso, ocorre uma cumplicidade das mulheres, que se sujeitam a esse poder e se apresenta como uma exigência natural. Então veja que aqui surge a questão do ônus para que se mantenha uma relação afetiva. Eu vejo isso muito no consultório, entre as mulheres que eu recebo, que para terem um amor, entre aspas, elas se sujeitam a muitas coisas desnecessárias, que ferem muito o direito delas de existirem. E eu penso mais profundamente que, embora os homens não tenham nada com isso, a natureza do corpo feminino já é bem complexa, no sentido dos ciclos hormonais que interferem na disponibilidade, disposição física e mental para o trabalho. A carga de trabalho da mulher, ela é muito mais pesada porque ela assume o seu papel na família, então ela tem a jornada dupla, tripla. Muitas vezes essas mulheres, quando começam a ganhar dinheiro, elas passam a assumir tarefas, despesas que dificultam ainda mais um outro aspecto do viver do próprio recurso, que é o conforto de experimentarem direitos. Homens estão acostumados a terem seu lazer com os amigos, jogar futebol, tomar a sua cerveja, voltar tarde para casa. Mas para muitas mulheres é uma utopia pensarem que elas também têm esse direito. Então elas vivem apenas para trabalhar, ajudar nas despesas e cuidar dos filhos, enquanto esses homens estão se divertindo. Por quê? Em alguns discursos moralistas desses homens na pesquisa, eles falam que é fútil que a mulher casada e com filhos fique na rua tomando cerveja com os amigos. Então a gente percebe que, embora haja o discurso de igualdade, ainda há muito forte essa pressão na manutenção dessa cultura opressora. Existe uma parte na página 103, uma parte do parágrafo do último, que diz uma questão que é muito importante. Os homens querem flexibilização dos papéis que não lhes interessam mais, como o de provedor, e querem também manter o monopólio sexual de ser o garanhão, que é viril e forte. Então, ou seja, na mudança que nós mulheres lutamos para conquistar durante todo esse tempo, os homens estão flexibilizando naquilo que é confortável. Ok, você ganha dinheiro, então agora nós vamos dividir as despesas. Eu não serei mais aquele cara que paga tudo e vou te passar a participação nas despesas. Ok, não há problema e acho até válido isso, né? Mas acontece que esses homens
a coisa fica mais fácil para eles, mas eles não querem dar, em contrapartida, um retorno para essas mulheres. Eles querem continuar a ter essa liberdade e esse status de garanhão, de viril e forte. Inclusive, no enfrentamento dos problemas, das crises, muitas vezes vemos inverter essa situação em que as mulheres passam a ser as provedoras do lar, enquanto esses homens, de certo modo, sofrendo, vitimizando-se pela perda desse status, se rebelam e começam a adotar comportamento de homens solteiros, sem hora para chegar em casa, com outras parceiras sexuais. Então, essa pesquisa embasa um pouco a resposta que eu gostaria de dar sobre essa questão que a Drica colocou. Qual é a dificuldade desses homens que não conseguem mais manter relação estável? Eu não sei se isso já existia. A cultura mudou, o desenvolvimento do conceito de individualidade, as pessoas estão mais donas de si mesmas, estão se sujeitando menos à opressão, à exploração. E isso tem resultado num individualismo maior. Quando a gente pensa nos casamentos anteriores, a gente percebe que muitos deles se mantiveram porque havia uma relação de dependência. As mulheres não trabalhavam, ou as mulheres estavam subordinadas a uma cultura que desvaloriza a mulher divorciada, por questões familiares, crenças religiosas, medo do preconceito, das dificuldades que elas encontrariam lá fora, manter a criação dos filhos que exigem tanta atenção e ao mesmo tempo estar no campo trabalhando, horas fora de casa. Então, muitos casamentos se mantêm devido a esse regime de codependência. Então, quando nós hoje nos deparamos com essa situação, que embora a pergunta seja em relação aos homens, isso também acontece em relação às mulheres, por que as relações hoje são mais efêmeras, superficiais? É porque nós estamos numa fase de individualismo, de busca do prazer imediato, e tudo que é realmente concreto, como uma relação edificante, uma relação sólida, que embora haja ônus como monogamia, dedicação mais constante, custos em relação à manutenção dessa vida a dois, a questão também de não variar, porque o que é diferente às vezes diverte a mente, né? Para aqueles que brincam de conquistar outras pessoas, é uma adrenalina, um prazer, uma endorfina interessante que ajuda a passar os dias, a facilitar o enfrentamento das dificuldades. Então, quando o cara opta por um casamento sério, ele está abrindo mão de todas essas liberdades, né? Porque ele vê mais a fundo o bônus disso aí. O que a gente vê muito em consultório é que as pessoas que não conseguem se vincular de um modo mais concreto vivem processos mais solitários de vida, porque elas não desenvolvem habilidades e atrativos que mantêm o parceiro interessado em estar perto por muito tempo. São pessoas que também são muito superficiais e um pouco empobrecidas no encantamento que elas têm, na força que ela tem. A pesquisa mostra, como resultado final, que muito do que nós estamos vivendo hoje na dificuldade das relações afetivas entre homens e mulheres perpassa pelo senso de responsabilidade, pelo senso de ética que norteiam a crença e a manutenção e a construção diária de uma relação sólida. Eu conheço raros casais que estão juntos desde o dia que começaram a namorar. Raros casais. Eu não vou aqui ficar fazendo especulação se houve alguma infidelidade entre eles, nada disso. Mas esses casais que conseguiram vencer os 10 primeiros anos de casamento, 20, 25, 30 anos, eles vão dormir juntos no final do dia aos seus 60 anos, 70 anos. Eles passaram por diversas dificuldades e o que manteve aquelas relações foi um legítimo sentimento de respeito e construção. Uma legítima disposição em dar e receber, em ceder e também se colocar nas suas necessidades. Então, quando a gente pensa nessa fase política em que vivemos, em que estamos vivendo uma crise moral, percebo que essa crise moral também está em outros espaços na sociedade, principalmente na questão dos relacionamentos afetivos. Porque embora exista a cultura da conquista, do garanhão, da gostosa, decência sempre será decência, que poderia ser sinônimo de respeito, de lealdade, que são sentimentos, que são posicionamentos que ajudam as relações a persistirem e a se fortalecerem. Pessoas que se juntam e se dedicam a conhecer a riqueza do outro e se sentir bem com aquilo que o outro dá e se sentir bem em dar aquilo que tem para dar. Então, resumindo,
Percebo que, atualmente, devido a toda essa questão de liberdade, de autonomia, da conscientização das mulheres que agora elas não precisam de um homem para viver ou para pagar as suas contas, eu percebo que nós estamos enfrentando essa transição cultural do homem que consegue suportar o crescimento da mulher sem se sentir ameaçado. E que aqueles que estão se dando bem nesse processo de mudança, ainda que com um ou outro ponto pendente, são homens que têm autoconfiança, que têm uma autoimagem positiva, são homens que trabalham, que estudam, que se atualizam, que têm respeito pelas suas parceiras e, assim como prezam a sua paz, o seu bem-estar, os seus direitos, reconhecem a legitimidade do direito a tudo isso nas suas parceiras. Então, é uma situação difícil, mas que, a princípio, a primeira coisa que a gente precisa colocar na balança e como frente desse enfrentamento é amor próprio, autopreservação, respeito por nós mesmas, para sabermos filtrar, sem cairmos nas armadilhas culturais, de acreditarmos que precisamos de um homem para existirmos, para sermos lindas, importantes, que nós saibamos investir no nosso crescimento, ter prazer na nossa presença, na nossa companhia, dar sentidos à nossa vida que independam da necessidade, entre aspas, desse amor que, quando a gente vai ver, tem muito mais de dependência do que propriamente de um cultivo de um sentimento gostoso a dois. Então é uma tarefa, é um posicionamento muito subjetivo e relativo a cada mulher que está aí enfrentando essa situação. Urgente é amor próprio, autoconhecimento, para se livrar de todas as imposições culturais assimiladas dos nossos pais, avós, tataravós, que nos tornam ideologicamente submissas ou dependentes desses homens. Sabendo dar sentido às nossas vidas, sabendo usufruir do que é bom na vida, nos construir, nos sentirmos mais inteiras, felizes com quem somos, entendendo que ter um homem ao nosso lado precisa ser algo bom, construtivo, agradável, que nos traga paz. Se não traz essas coisas, é lógico que oferecendo mesmo, se não traz, é porque ainda não é a pessoa ideal. Ok? O relacionamento forte tem que ter personalidade, integridade, e então tem a ver com essa crise moral que a gente enfrenta hoje. Tudo por causa de um prazer furtivo, rápido, imediato, por uma indisponibilidade de enfrentar desafios que a gente está vivendo aí, essa crise nos relacionamentos. Talvez seja esse um momento de transição e a partir de agora tenhamos mais chances de vivermos relacionamentos mais leves e realmente mais sólidos. A evolução social, os conceitos, as ideologias, elas são cíclicas, elas vão em espiral, e à medida que nós vamos vivendo e abrindo caminhos e nos transformando e nos aprimorando, a gente vai trazendo melhoras e evolução mesmo para esses processos, né? Que a gente consiga então seguir caminhos construtivos sem nos sentirmos menores, feias, sem atrativo, desmoralizadas, desvalorizadas. O nosso valor é o que nós nos damos. O resto é apenas valor agregado. Eu espero que essa exposição tenha sido útil. Eu acho que esse é um assunto muito extenso. Nós temos também a teoria dos tempos líquidos de Zygmunt Bauman, que é uma leitura interessante sobre isso, sobre essa questão da modernidade, da questão do virtual, que tudo ficou mais imediatista, superficial. Também é um assunto a ser discutido sobre tudo isso. Então ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção, espero que a gente possa continuar essa discussão. Eu não estou aqui fazendo apologia, nem defendendo pontos de vista pessoais. Tudo o que eu disse foi embasado em leituras, em vivências de consultório, e a gente está aberta para novos diálogos, ok? Então eu fico aqui, meu abraço, agradeço a sua atenção e a gente estará junto nos próximos vídeos. Até lá! Olá, tudo bem? Da série Perguntas e Respostas. Morgana, devo perdoar uma traição? Vamos lá. Quando nós somos traídos, nos sentimos muito indignados, nos sentimos muito perdidos, porque a percepção é de que nós não merecemos.
Principalmente se somos aquele tipo de pessoa que investe na relação, que dá o melhor que pode, que é uma referência de equilíbrio, de estabilidade, de crescimento para outra pessoa. Principalmente se essa pessoa cresceu na vida, se ela foi auxiliada pela nossa maneira de ser, nosso modelo de funcionamento e, de certo modo, cresceu por nossa causa. Cresceu devido à nossa inspiração, por exemplo. Bem, existem vários fatores que envolvem a relação conjugal, a relação afetiva, que precisam ser levadas em conta. O Bert Hellinger fala sobre dar e receber. O dar e o receber precisam estar equilibrados, para que não haja nenhum ressentimento no sentido de olha o quanto eu já fiz por você e você não me dá nada. Bert Hellinger diz que é preciso esperar que o outro devolva. É preciso dar tempo para que o outro consiga se organizar e devolver. E o que é isso? Nas pequenas coisas. Aquele tipo de pessoa que diz assim, olha querido, um ótimo dia para você, eu te amo, que você tenha um ótimo dia, e se você espirrar, saúde. Não precisa tanto, né? Outra coisa, a mulher com jornada dupla, trabalha o dia inteiro, uma correria louca, um trabalho intenso, estressante, sai do trabalho, corre do supermercado, compra o vinho, compra o queijo, compra o peixe, corre em casa, prepara um jantar maravilhoso, lindo, prepara a mesa, se arruma toda, se deixa perfumada, o marido chega, exausto, cansado, e fala assim, eu estou muito cansado, vamos jantar e dormir logo? E essa mulher fica ressentida. Puxa, olha quanto eu fiz por você e você não reconhece? Pegou o rapaz num dia ruim, né? E essa mulher, cada vez que ela age dessa maneira, ela está crescendo, fazendo crescer a dívida desse homem com ela. Então, essa questão precisa ser revista, porque, primeiro, compreender no quanto a gente pode dar, em que proporção, de que maneira. Segundo, entender que há momentos em que o outro não tem condições de devolver, não tem condições de dar na mesma proporção. E outra questão é dar tempo para que o outro devolva. Aguardar que o carinho, o afeto seja correspondido, seja retornado para a gente. Se você dá demais, a dívida do outro cresce tanto que chega uma hora que ele não dá conta de pagar. Ele precisa, ao mesmo tempo, se sentir importante. Mas quando ele olha para você e sente que, por mais que ele se esforce, ele não terá condições, ele se desencoraja. Não dou conta de devolver. Primeiro, porque eu não tenho a capacidade de me doar tanto quanto essa pessoa. Segundo, que por mais que eu me doe, nunca será suficiente. Ela vai estar sempre cobrando. Então, a gente precisa ter um cuidado sobre isso. Em relação à traição, vejamos, muitas vezes nós adotamos comportamentos, atitudes, inconscientemente, que vão minando a relação. O lugar do homem, de marido, é o lugar de marido, não de pai, não de conselheiro, não de patrão. O lugar da mulher é a mesma coisa, não de empregada, não de mãe, não de professora. Então, quando os dois se colocam numa mesma posição, é possível que haja uma troca dentro daquela expectativa, homem e mulher. Mas quando um começa a assumir uma postura de autoridade, de controle, ele sai do lugar de igual para assumir uma posição de pré-potência. Essa pessoa se ressente e não se sente mais correspondida na expectativa de alguém que esteja igual com ela. Então, a questão dos papéis precisa ser bem desempenhada, bem feita. Dentro dos papéis a serem desempenhados, existem as expectativas normais entre os casais. A intimidade, a sexualidade, a dedicação, a troca, a espera, o doar e receber. Tudo isso tem que estar bem sincronizado. Se por uma questão de jogos, que são os fatídicos joguinhos que destroem tudo onde eles acontecem, se começa a haver jogos, chantagens, pressões, começa a atrapalhar.
E se isso acontece um dia após o outro, mesmo que você se sinta no direito de queixar, de reivindicar, você, enquanto faz isso, você está apontando o dedo para a incompetência do outro. E nem sempre é incompetência, às vezes o outro está muito ocupado, está sofrendo, está com um problema. Às vezes problemas, inclusive, que você nem sabe que existem. Então você fica numa posição de chato, de desagradável e vai minando essa relação. Então, eu não vou entrar em detalhes em relação aos joguinhos, às chantagens, né, as greves. Você acaba facilitando para que, ao sair do seu lugar de parceiro, parceira, você deixa esse lugar vazio. Essa pessoa tem expectativas, necessidades. Ela precisa de se sentir amado, valorizado, reconhecido, querido. Quando essa pessoa não encontra esse eco, ela fica vulnerável em relação às próprias necessidades, aos próprios impulsos. E se acontece uma pessoa por perto fazer esse trabalho que a gente deixou de fazer aqui, fatalmente vai acontecer. Eu tive um professor de física fantástico, Marcos Heleno. Se você está vendo esse vídeo, um abração, professor. Nunca aprendi tanta física na minha vida antes de você. Ele falava o seguinte: o núcleo precisa exercer uma força que mantém os elétrons circulando em torno dele. Se esse núcleo se enfraquece, os elétrons são perdidos para outro núcleo mais forte. Olha só que interessante. Então ele até falava, namorar à distância, nem pensar, né? Porque a sua força de atração está aqui. A moça está lá em Goiás. Como é que você vai manter essa força? Tem que fazer um esforço descomunal para manter aquele elétron na sua onda, no seu entorno, né? Então, a questão é, para evitar a infidelidade, entre aspas, vamos tirar o tom pejorativo, né? Mas a busca do outro por algo que o alimente é você ser um encantamento. Mas um encantamento tranquilo. E você pode ser esse encantamento com a sua luz, com a sua beleza, com a sua alegria, com a sua prestatividade, com a sua leveza. Por isso que a gente faz terapia. Para aprender essas maneiras, para se assegurar, para ter certeza dos nossos atrativos, das nossas competências e utilizar essas competências. Nós precisamos ser núcleos de força que mantém aquele elétron ali gostando de ficar por perto, e vice-versa, né? E vice-versa. Se você perde o seu poder de atração, se você sai do seu lugar, né? Pensa no casal, se você sai do seu lugar, você ficou mais longe. Como é que você quer que essa pessoa esteja dentro da sua psicosfera, da sua energia, se você está longe ali, assumindo uma postura que não é condizente com o que o casal precisa? Obviamente que existe a questão do caráter, né? Tem gente que vicia nessa questão da conquista, está sempre precisando se autoafirmar, conquistando mais gente, testando a sua capacidade de poder de atração, né? Virilidade, sedução. Com essa turma aí é outra conversa. Estou falando de gente que consegue ficar junto, tá? De gente que não precisa dessas afirmações de poder para se sentir bem, tá? Então é mais ou menos isso. Perdoar infidelidade é possível principalmente quando a gente reconhece que deu motivo para ela acontecer, mesmo inconscientemente. Uma vez que você leva para o âmbito da consciência, quando você, caramba, fiz mesmo, fiz tudo isso mesmo, poxa, eu abri as portas para isso acontecer. Aí fica legal, aí fica fácil, ok? E pensar que o futuro está aí na frente para a gente conquistar coisas juntos, realizar os projetos antes feitos, e que é possível, inclusive, que isso fortaleça a relação, solidifique ainda mais o laço, ok? Então fica aí o meu abraço, se você gostou, curta, compartilhe, e se tiver dúvidas, envie, que será um prazer responder. Um abraço.